Salve a todas, salve a todos. 3 de junho de 2025. Hoje vou adentrar uma questão que trabalho há um tempo, já falei sobre isso em outros vídeos, meio que já escrevi um pouco sobre isso, mas hoje vou dedicar um vídeo que não vai ser mais direto, contudo, ele vai tratar dessa questão. Qual questão já vou revelar para vocês. A questão ou o problema gerador no qual vou me debruçar diz respeito à sexualidade. A sexualidade aqui mais na perspectiva ou mais voltada para a problemática feminina. E dentro disso, vou trabalhar com um binômio que a Alicia nos traz no seu livro Caravana Cigana, A Viagem de um Povo, não canso de anunciar, nas melhores livrarias do universo e diretamente comigo também. Ela traz um binômio que é amor-liberdade, de como o povo cigano trabalha essa relação amor-liberdade como um binômio mesmo, junto, amalgamado. Na falta de um, o outro caduca. Essa é uma perspectiva que eu vou utilizar como a grande matriz para pensar a submissão voluntária na qual algumas mulheres se colocam. Eu estou pensando mais nesse universo feminino e depois qualquer coisa a gente alarga, mas estou pensando e querendo discutir inicialmente com o universo feminino. Então essa é uma temática que eu espero chegar e abordar na sua perspectiva clínica, e esse clínico alargando de uma malha intelectiva que nos modela e que nós alimentamos, perpassando a um entendimento energético, porque aí eu quero chegar nesse sexual, e discutindo com as desconstruções de algumas bases categoriais que meio que modelam um pouco de todas essas coisas, desse entendimento energético e também dessa nossa movimentação interna. Aí, quando eu falar dessas bases categoriais, que é por onde eu vou começar, eu vou estar falando do nosso machismo, do nosso patriarcalismo e dessas dimensões que cerceiam muito desse nosso perceber e desse nosso sentir. Bom, é esse o prisma, é esse o panorama. Vai ser ou tende a ser mais de um vídeo, porque quero alargar isso em diferentes horizontes. O horizonte inicial que eu quero trazer para começarmos a conversa é um livro que eu gosto muito. O que realmente as mulheres querem. Eu gosto desse livro. Eu acho esse livro dos mais interessantes, assim. É do Daniel Bergnier. Daniel Bergnier é um jornalista, se não me engano, americano, que vai trabalhar com essa pergunta, uma pergunta que a sexualidade, as sexólogas, os sexólogos, para serem mais precisos, estão em busca aí de respostas há décadas, séculos, quiçá milênios. Não necessariamente o que as mulheres querem. Isso é um belo título, uma bela sacada. Mas essa discussão da nossa sexualidade, dessas nossas movimentações, desse nosso campo do desejo, desse nosso campo das intenções, desse nosso campo do fluir e desse nosso campo comportamental, sexual, animal, biológico, fisiológico. E aí, ele tem a sacada de escrever esse livro, tem um título quase homônimo, mas só não tem um realmente, que é de uma psicanalista. Eu não tenho leitura nele, eu nem conhecia, fui descobrir que existe esse livro também hoje, porque eu precisava estou sem um livro físico na mão e precisei, obviamente, aí das imagens. O livro da psicóloga é O que as Mulheres Querem, e o do Daniel
é o que realmente as mulheres querem, né? Realmente. Aqui, depois a gente, uma hora, faz essa discussão, mas eu não vou trazer agora. Quando se trata de sexo, isso aqui é uma sinopse que está sendo trazida a partir desse site aí, Maravilha Livros. Quando se trata de sexo, a sabedoria comum diz que os homens vagueiam enquanto as mulheres anseiam por proximidade e compromisso. Mas nesse provocante livro, Daniel Bergnier transforma tudo o que pensávamos que sabia sobre a excitação e o desejo feminino. Baseando-se em uma extensa pesquisa em entrevistas com renomados cientistas comportamentais, sexólogos, psicólogos e mulheres, ele nos obriga a reconsiderar noções de longa data sobre a sexualidade feminina. Aqui, nessa sinopse que trouxeram do livro, eu já aproveito e remodelo um pouco, porque não são em extensa pesquisa entrevistas com renomados, é uma extensa pesquisa com renomadas cientistas comportamentais, sexólogas, as psicólogas já debruçam um tanto e um pouco mais sobre isso. É para reforçar como que esse mesmo objeto, a sexualidade, vista pela essa perspectiva das mulheres, altera o que está sendo observado. Eu acho que essa é uma das partes que mais me agradou no livro. Era como que, diante do mesmo fenômeno, diante dos mesmos relatos, diante da mesma produção metodológica, as moças construíam análises, construíam conclusões diferentes. E apontavam em muitas das pesquisas ao longo do livro como é que esses caras não viram isso? Não viram que? Como que esse comportamento sexual feminino, por vezes feminino, e outras vezes da fêmea, é mais ativo, é mais ativo, ele é mais flexível do que está sendo apontado e dito. Elas desconstrói isso em diversos experimentos. E que o livro vai relatando boa parte desses experimentos, conversando com tanto os cientistas quanto principalmente com as cientistas e as mulheres, fazendo essa contraposição o tempo inteiro e desconstruindo todo um ideário, todo um lugar romântico no qual a gente coloca as mulheres e, em especial, a sexualidade das mulheres. É nesse lugar que eu quero chegar, porque esse lugar ele dialoga com uma cosmovisão patriarcal, mas ele dialoga sobretudo com essa energia circunscrita, respecta, introspectiva, que impossibilita e até mesmo infantiliza a expressividade feminina em inúmeros casos. Mas vamos aos poucos para a gente ir avançando meio que devagar. Meio que devagar a gente já está indo aos bons milênios, né? Eu posso ir um pouco mais rápido. A primeira pesquisa foi uma pesquisa com mediação, a primeira pesquisa que eu estou trazendo, não é necessariamente a do livro, tá? A pesquisa com medição da excitação genital feminina, produzida pela Liza Diamond e Meredith Shivers. Duas pesquisadoras, elas aparecem muito ao longo do livro, trazendo esses relatos, essas conclusões muito diferentes das que nós estamos observando. Uma primeira, essa daqui, quem conduziu foi a Meredith, é uma psicóloga canadense especializada em sexualidade feminina. O método utilizado foi um dispositivo chamado plequismógrafo vaginal. Ele mede o fluxo sanguíneo vaginal como indicativo de excitação sexual. Essas medições são maravilhosas, porque a medição, no que se refere a nosso corpo masculino, é a ereção. Ele é visível. Olha aqui, ó, tem um estímulo. Ele estou excitado, realmente me excitou. Eu, às vezes, não consigo nem esconder. Eu estou vendo cenas que minha mente desaprova, mas o negócio aqui está dando
sinais de vida. Essa relação, essa correspondência direta gera um movimento. Aí entra em outros modelos de pesquisa, esse aqui vai pegar parte dele também. Eu estou avançando, né? Eu devia parar. Eu paro, retomo e volto nessa distinção do corpo biológico masculino e do corpo biológico feminino no que se refere a essas pesquisas para ficar mais claro. Mas deixa eu terminar com essa aqui. Porque essas pesquisas foram mostradas para ambos os sexos. Aí mostram vídeos com várias cenas, casais héteros fazendo sexo, casais lésbicos, casais gays, os bonobos, que são macacos, os mais próximos à fisiologia, à nossa fisiologia humana, mulheres malhando nuas e até paisagens. Mediram a excitação fisiológica e a excitação subjetiva, o que as participantes diziam sentir. É aqui que há esse contraste que eu estava tentando apontar ali atrás. Enquanto em nós homens a maioria bate uma correlação direta, eu estou vendo uma cena de sexo entre dois homens e isso não me causa ereção e eu não gosto, e tá, meio que broxo. Pum, é direta a relação. O que eu estou sentindo com o que eu estou vendo tem uma correlação quase que instantânea, quase que direta. Raríssimas vezes tem uma oscilação. Outros campos de pesquisa, nessa mesma configuração, tentam mostrar a relação de um cérebro de um homem hétero com o cérebro de uma mulher hétera, com o cérebro de um homem gay, com o cérebro de uma mulher lésbica. E aí eles vão fazendo lá uma tomografia computadorizada com aquela ilustração ao vivo, eu estou chamando de ressonância aqui, na qual vai acendendo as luzinhas ao mesmo tempo que vão aparecendo as imagens. E aí eles vão vendo como que esse cérebro e esse funcionamento cerebral no que tange essa particularidade do desejo desse homem homossexual é muito próxima dessa mulher hétero. E assim sucessivamente. É uma loucura essas coisas, né? Os caras são extremamente pragmáticos. Esse pragmatismo leva a quê? Imaginando aqui imaginando coisa demais. Eu fui em 1000 viagens e 1000 loucuras. Mas uma dessas viagens, uma dessas loucuras, é quase que um sismógrafo mesmo. Eu estou vendo algumas imagens, essas imagens não me provocam nenhum tipo de ereção. Olha, essas aqui provocam algum tipo de ereção à revelia do meu conteúdo mental. Eu me excito, ainda que eu saiba que socialmente isso não seria tão bom ou tão agradável. Numa hora, enfim, uma hora eu não posso ficar pensando nessas coisas, não. Mas essas pessoas estão utilizando isso para outros fins também. Resultado inesperado. As mulheres apresentaram excitação genital para quase todos os estímulos, incluindo sexo entre homens, mulheres e até os bonobos, mesmo quando não relatavam sentir desejo conscientemente. Volto. O medidor de excitação está lá na vagina da moça. Não tivesse, eu estou passando a imagem. Nossa, que nojo. Nossa, que nojento. Nossa, que desagradável. Nossa, que feio. Nossa, que horroroso. Nossa, não sei o quê. Nossa, isso não pode. Nossa, que proibido. Nossa. Internamente, está acontecendo outras coisas ali dentro. Fisiologicamente, está acontecendo outras coisas ali dentro. E o que está acontecendo em mim, dentro de mim, pensando nesse corpo feminino, não encontra uma correspondência direta com o que ela está relatando conscientemente. Eu
estou sentindo uma coisa, o meu fluxo aumentou, eu realmente fiquei excitada, mas eu digo, está acontecendo nada. E sem um aparato tão invasivo quanto esse, não temos como saber. Não tem, ela está dizendo que não é não, né? Não é não. Em contraste, os homens relataram desejos apenas por aquilo que realmente os excitava genitalmente. A correspondência direta. Pum, pum, tá? É quase que é um segundo membro. Desculpa, é uma segunda cabeça. O segundo membro é óbvio que é um membro, mas é uma correlação direta. É quase uma unidade. Somos o nosso pênis. Que o vigor aqui do machismo, né, trazendo somos, tem uma identificação direta. Nossa, isso me deu tesão, isso não me deu tesão, eu fiquei excitado, isso não me excita. Pum! E é aqui que eu quero trazer, deixa eu ir um pouco, então vou na conclusão e aqui é onde que eu quero trazer. A sexualidade feminina é mais fluida, ampla e responsiva do que a masculina. As mulheres sentiram excitação com muito mais elementos do que os homens. Existe, no entanto, uma desconexão entre desejo físico e desejo consciente nas mulheres, o que questiona a ideia de que a mulher só deseja quando ama ou só se excita por vínculos afetivos. Na verdade, aqui poxa, tudo me excita. Eu não exagerei no tudo, não. Estou caminhando. Vocês vão ter que trazer para essa marcação que nós estamos aqui pensando. Não vamos extrapolar muito, não. Nós estamos ficando nesse campo. Tudo é altamente excitável a esse corpo feminino. No entanto, a repressão, a manifestação desse desejo é ainda maior nesse corpo do que no masculino. Esse impulso, essa curiosidade, esse desejo por recebe 1 milhão de restrições, de punições para que ela não avance para determinados limites. É esse o bloqueio, ou é essa relação que vai sendo estabelecida. Nesse campo aqui, primeiramente, fazendo essa marcação mais fisiológica. Nós vamos avançar para outros lugares. Eu quero chegar lá, mas eu vou não com muita calma, porque por quê? Experimento com ratas. Baseados em estudos com animais, mais evidências humanas, a pesquisadora doutora Marta Meana, psicóloga e sexóloga, complementada por trabalhos do Jim Pfaus, neurocientista comportamental. Quando em ambiente controlado, isso significa sem o macho por perto, as fêmeas escolhiam ativamente parceiros sexuais e buscavam estímulos por conta própria. Esse é um experimento que vai ser explorado mais vezes ao longo do livro e que desconstrói muitas coisas. Porque a visão que temos é de que não, a moça estará à espera de ser escolhida. Volto aqui para os saltos, né? A especificidade do experimento nesse primeiro momento é com ratas. Mas o que essas pesquisadoras vão ficar chamando a atenção é que esse comportamento das ratas estava lá, das ratazanas, estava lá desde o início de todos os experimentos que foram feitos. E nunca analisaram, tirando ou colocando esse prejuízo ou esses componentes ideológicos de que o comportamento das ratas era assim, assim, assado. Eles não conseguiam visualizar, não conseguiam dar crédito, não conseguiam perceber essa predisposição ativa das parceiras sexuais quando esse macho não estava por perto.
Quem traz essa observação é uma pesquisadora mulher, e ela não está fazendo isso unicamente, ela está fazendo isso no consultório, desculpa, no laboratório dela, e outras mulheres estão vendo fenômenos análogos nos seus respectivos laboratórios. E toda essa literatura acerca desse comportamento das fêmeas e, consequentemente, o comportamento das mulheres, ignorados por essa literatura da sexologia. Vou para o outro e meio que finalizo. Quando tinham opção, preferiam vários machos ao invés de um só. Comportamento que vai contra o mito da fêmea monogâmica e seletiva. Fêmeas criadas em ambientes livres, esses livres sem esse acompanhamento do macho, tomavam a iniciativa, controlavam a cópula e escolhia quando e com quem cruzar. Expandiam maior interesse e variedade sexual. Aqui esse movimento das mãos é porque tem mesmo uma desconstrução da onde e de como situamos a sexualidade feminina. E de como que é no controle dessa sexualidade que há todo o controle sexual, e mais do que sexual, todo o controle social que a gente colocou. É nesse domínio dessa sexualidade altamente flexível, livre, solta, que contrapõe a muitos dos ideários do patriarcalismo, que essa sexualidade foi sendo moldada, construída e erigida. Nós construímos toda uma civilização baseando-se nesse condicionamento da sexualidade, não só das mulheres, as das mulheres é que vai pagar o pato, e vai mesmo pagar o pato, é até bonito, né? Vai pagar por, o pagar por essa liberdade dessa mulher, que pode ali escolher mais de que um parceiro, relacionar-se com mais de um homem, ter filhos, sem que a gente saiba quem é esse pai, desconstrói todo o nosso modelo, pelo menos de patriarcado. Meu filho, minha sementinha. Sem essa de que como assim? Não sei, só você. A única certeza que temos é de quem é a mãe, não sabemos quem é o pai. Isso deflagra uma situação social na qual essa construção que realizamos não tem como. É difícil desatrelar a construção de um modelo de acúmulo de capital primitivo dessa modalidade. O que eu quero chegar, e aí eu paro para entrar em outros lugares, aonde que eu vou ficar um pouco mais à vontade, é de como que a primeira propriedade privada de cada homem é a sua esposa. E essa relação objetal, no seu sentido mais vasto e amplo, reflete, regula toda uma estrutura que se modela a partir desse condicionamento, desse regramento, desse confinamento e dessa prisão. Você não pode. E o não pode, nós vamos chegar no gozo. O gozo, gente, é o mínimo. A repressão aqui é muito maior do que meramente o não conseguir chegar ao orgasmo. Isso nós vamos discutir, mas é o de menos.
A repressão é justamente essa, a construção de todo um imaginário de que não, você nem gosta disso. Olha, essas coisas nem são para você. Olha, o que você vai tentar fazer com esse seu corpo? Esse seu corpo é só objeto de pecado. Só traz isso para o universo, não traz mais nada. Enfim, é toda essa inculcação, é toda essa construção que está dentro dessa matriz maior de uma repressão. Mas esse não é o ponto que eu ainda quero chegar. O ponto que eu quero chegar é mais atualizar isso, não que isso não seja atual, essas pesquisas são altamente atuais, essas demonstrações aqui eu acho que dialogam muito com as dificuldades e as barreiras que nós encontramos no consultório. E o consultório, nessa perspectiva, é também um ambiente machista. É também um ambiente no qual as moças trazem junto a si todo o espartilho, todo o cinto de castidade, todas as podas, todas as neuras, todos os controles, todos os recalques, todas as limitações, todos os cerceamentos. Pelo amor de Deus, me tranque. Pelo amor de Deus, não me permita que eu exerça a minha liberdade. E é um pouco disso que eu vou caminhar no segundo vídeo, a partir desse binômio que a Alicia nos traz de uma forma que eu gosto muito, amor e liberdade. Beijo, deixem o clique, deixa a zoeira, descortinem, apontem aí os equívocos, as tramas, as posições retrógradas que eu talvez tenha trazido aqui, façam os apontamentos, compartilhem também, vamos proseando um pouco mais sobre isso. Beijo de novo, vou para o outro vídeo.